Voltamos ao grande filósofo e advogado Mário Ferreira dos Santos. Filosofia da Crise. Livro maravilhoso. Este meu aqui é a terceira edição, de 1959. Neste livro, o nosso filósofo trata sobre a nossa crise existencial, esta que nos assola, que nos acompanha, que nos faz sofrer, dentre outras coisas. Inicia ele dizendo uma coisa muito interessante, e onde ele parte de todo o supedâneo para estabelecer a sua teoria da filosofia filosófica da crise. Diz ele: esta palavra de origem grega, crises, significava separação, abismo, juízo, decisão. Diz mais: assim, em todo o existir, um separar-se, uma crise, um abismo. Todo existir, segundo o filósofo Mário, está em crises, e o homem é a consciência quaternária dessa crise. Mas a crise, que é a nossa realidade, é também a nossa impossibilidade. O espírito humano, diz o filósofo, dissocia, separa, afasta, distancia e sente-se insatisfeito. A insatisfação cresce, aumenta avassaladoramente a proporção que abrimos e alargamos as distâncias. Por isso, vivendo a crise, somos e estamos insatisfeitos. Diz ele ainda: não podemos viver sem a crise, e não podemos viver com ela. E é a crise que leva o homem à crítica. Eu gosto muito de trazer a tese filosófica para a nossa realidade concreta, do nosso dia a dia, porque assim fica muito mais fácil nós entendermos a tese. Então vamos fazer esse exercício aqui, dentro dessa filosofia da crise, do filósofo Mário Ferreira dos Santos, quando ele fundamenta toda a sua teoria, dizendo que a crise que nos assola, que assola o ser humano, advém da separação. Como isso funciona no dia a dia? Bom, nós temos três tipos de separações: a involuntária, a voluntária e a eletiva. Que a eletiva também não deixa de ser voluntária. Vou explicar. A eletiva, quando você escolhe A e não escolhe B, você está escolhendo A em detrimento de B. Aí está ocorrendo o quê? Uma separação. E segundo Mário, ocorrendo uma separação, já está ocorrendo uma crise. A outra crise, também voluntária, que nós vivemos no nosso dia a dia, né? São também as nossas escolhas, não tão claras como a eletiva, mas a que nós colocamos para a nossa vida. Por exemplo, nós fazemos o primeiro grau. Quando nós formos fazer o segundo grau, nós temos que se separar do primeiro grau para entrar no segundo grau. Quando nós entramos para a faculdade, ocorre uma separação. Nós nos separamos do segundo grau para entrar num novo mundo maravilhoso, que nós lutamos para isso, mas não deixa de ocorrer uma separação, uma crise, portanto. Então, essa crise nos faz pensar, nos deixa satisfeito, nos deixa também insatisfeito, por isso que eles não podemos viver sem a crise e não podemos viver com ela. É uma dubiedade que nos acompanha. Fora a crise voluntária, que já ocorre quando nós nascemos, a separação que nós sofremos do ventre da nossa mãe, e assim e mais à frente, né, a morte de entes queridos, familiares e amigos. Aí é uma separação abrupta e nos faz sofrer muito, mas e portanto novamente nós estamos aqui numa crise fruto de uma separação. Então, e por aí vai
o filósofo Mário Ferreira, explicando então de forma pormenorizada como funciona e como nós podemos nos comportar dentro desta separação praticamente diária que nos assola, faz com que a gente tenha que conviver com ela, e como nós podemos também sofrer menos ou entender isto. E assim ele vai falando sobre a crise nas diversas esferas, a dialética da crise, a questão da crise na religião e por aí vai. Excelente livro, né, para quem gosta de filosofia e para quem quer entender esta crise que nos assola diariamente e nos faz sofrer. Mário Ferreira dos Santos, Filosofia da Crise.